Loteca TV, Loteca 1070, a festa do 1.200.000 está no ar. Em uma grade 100% nacional, com 9 jogos da 16ª e antepenúltima rodada da Série A. Como passa rápido, hein, galera? Já quase encerrando o turno. 3 jogos são da 19ª, aí sim, última rodada do turno da Série B, e 2 jogos da super disputada Série C em sua 14ª rodada. É lógico, depois que você deixar o like, o joinha da sorte, aquele que atrai os 14, o Matheus vai jogar na tela e também vai nos falar, já que ele falou a semana passada, vai falar essa de novo, Matheus. Fala aí pro pessoal sobre as parciais e analisa os números da grande enquete, a nossa Vovô Enquete. É isso aí, pessoal, enquete já na tela, e já que você já deixou o like da sorte, fica a minha torcida que você seja um morador da Rede Sombra e Água Fresca e consiga uma fatia desses R$1.200.000. Enquete que às 15 horas dessa quinta, já quase atingindo 2.000 votos, vai apontando que o Flamengo com 86% e o Palmeiras com 80% são os 2 super favoritos do 1070, e que entre as 10 colunas favoritas nesse concurso, temos 3 times representando os favoritos da coluna 2, a casa dos visitantes. O Botafogo com 65%, visitando o Peixe, afinal, ninguém é líder por acaso, o Botafogo vem aí surpreendendo todo mundo e com certeza apresentando o melhor futebol dos seus últimos tempos. Quem esperaria o Botafogo amassando todo mundo e ganhando cerca aí de mais de 5 jogos seguidos no Brasileirão? Isso ninguém esperava. E o São Paulo com 53%, o apostador acreditando no bom momento tricolor, e o Atlético Paranaense e o Furacão entrando com ligeiro favoritismo de 53% fora de casa, visitando o Vasco. Já a normalidade azul entra em 14 colunas, sendo que no jogo 6 tem a maior divisão de votos, com o apostador indicando que aconteça o que acontecer, o resultado de Bahia e Corinthians será considerado normal, com destaque para o empate com 40%. E as terríveis amarelinhas que sempre resolvem aparecer ligam o alerta em 11 colunas, e até por ser Série C, vejo o Aparecidense e o CSA como surpresas dignas de serem cercadas. Vamos gastar o duplo aí, hein, galera? Sobraram 7 colunas para as listradas e seus pastos vermelhos, sendo o Coelho uma zebra dupla. Não sei não, hein? Acredito não só pela sua cor, mas também pelo bom histórico nos confrontos que o Inter possa ser uma boa zebra, afinal, visita ele, o Braga, destruidor de cartões da Loteca. É isso aí, galera. Continuem votando até as 12 horas de sábado e vamos direto para o jogo Sugestão. E o Matheus já jogou na tela o jogo Sugestão e o Alternativo, que aliás fechou com 10 acertos no 1069. Quando ele vai bem e ele supera o Sugestão e não chegou ao prêmio, ele até mostra o porquê a Loteca acumulou. Se é o Caça-Zebra que fez mais, é porque a Loteca foi difícil. Ambos estão marcados sobre uma mesma matriz, que é marcada na cor verde, nas 14 colunas, onde na sequência então eu distribuo os duplos, né, 5 em um jogo, 5 no outro, buscando uma segurança maior no Sugestão e arriscando mais no Caça-Zebras e Surpresas, que é o jogo que eu chamo de Alternativo. Vamos então à marcação. No jogo 1, Grêmio e Atlético Mineiro. Eu acho que Renato sempre é ousado e eu fico na dúvida se ele irá usar ou não seus 11 titulares. Afinal, já na quarta recebe o Flamengo pela Copa do Brasil, jogo da ida. Assim cresce a esperança do Galo. Galo fazer o quê? Voltar a vencer após várias rodadas. Galo que só ganhou 3 pontos nos últimos 15 disputados, com 3 empates. Eu acho que mesmo assim, se o Grêmio não vir completo, ele deve fazer a lição de casa aqui. Ele é o terceiro, quer manter ou até subir essa posição. Então eu vou acreditar aqui, mesmo com algum risco. Coluna 1 nos 2 jogos. No jogo 2 é o Mengão recebendo o América Coelho, recebendo um freguês, aliás, de carteirinha. Sim, o Flamengo não perde para o América desde o ano 2000. Ou seja, o Coelho ainda não venceu o Flamengo nesse século. São 10 vitórias do Mengão com 2 empates. É, América. E esse América é o de pior campanha entre os visitantes até o momento. 0 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Creio que mesmo o Flamengo, assim como o Grêmio, talvez poupe algum titular para o jogo da quarta, eu acho que mesmo assim
ele se mantém como um bom seco. E eu vou com ele, aliás, eu vou com a maioria da galera, coluna 1 e coluna 1. No jogo 3 temos o Verdão Palmeiras recebendo o tricolor Fortaleza, vivendo a pior sequência dos últimos tempos. O Verdão agora sem o peso da Copa do Brasil e sem Libertadores já na próxima semana. Apesar de receber o sempre perigoso Fortaleza, tem tudo para voltar a vencer. E vencer um time aí que vai brigar muito. Aliás, deve vencer, eu acho, porque uma hora ele volta a vencer. E com o Allianz cheio, tá aí. Vamos lá com ele então, também sem cerco. Palmeiras coluna 1, Palmeiras coluna 1 no jogo 3. No jogo 4, aí sim é Série C, é série dificílima para Pouso Alegre e Aparecidense. É o 19º recebendo o 16º, para se ter uma ideia. Os times vêm aí mal demais. O Pouso Alegre até pior, né? Nas últimas rodadas, nas últimas 5 rodadas, só conseguiu 1 ponto em 15 disputados. Enquanto o Aparecidense até deu uma melhoradinha aí. Nos últimos 15 pontos disputados, ele ganhou 2 jogos e empatou 1. Ou seja, deu uma melhorada. Eu acho aqui que nenhum dos dois passa a mínima segurança. É um típico jogo com cara de empate. Eu tenho o empate como prioridade, mas no sugestão eu vou de duplo, coluna 1 e do meio. E no alternativo, sim, eu fico só com um empate. Já no jogo 5, Criciúma e Novo Horizontino pela Série B. Aqui é um jogo digno para assistirmos, porque é o jogo do 3º contra o 4º. Muito bem no geral, ocupando a 3ª posição e muito forte em casa. 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Criciúma então recebe o até surpreendente Novo Horizontino, que com seu elenco mesclado de jogadores conhecidos e rodados e boas promessas, um time que mesmo fora tem campanha positiva. Ele mais ganha que perde fora, lá. São 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Eu vejo aqui um ótimo equilíbrio. O meu palpite principal também é empate, porém eu vou aqui no peso da casa, fazer um duplo coluna 1 e do meio no sugestão e empate no alternativo. No jogo 6, o Bahia, o tricolor baiano recebendo o Corinthians, o timão paulistano. O Bahia espera que Lucha esteja focado só na Copa do Brasil e poupe alguns titulares. Isso para que tenha maior possibilidade de vitória. Aliás, vitória que não aparece para o bom time baiano há 4 rodadas. Mas o Corinthians acredito que vá focado também nesse jogo. Afinal, mesmo tendo melhorado o desempenho, segue muito próximo do Z4. Aliás, falando em Z4, ambos estão precisando dessa vitória, porque buscam escapar dessa zona da confusão, né? Então eu acho que aqui pode acontecer vitória de um lado ou do outro, um vai sair comemorando. Eu acredito que seja o Bahia, porque mesmo que o Lucha resolva usar o time alternativo, aquele que está disputando a Sul-Americana, não vamos esquecer que o time vem de viagem ao Peru. Então, ficou meio complicado. Talvez ele venha mesclado aí. Isso vai favorecer o time baiano, na minha modesta opinião. Bahia coluna 1, Bahia coluna 1 nos 2 jogos, no risco total, tá, galera? No jogo 7, meio da loteca, o Cuiabá recebe o São Paulo. Aqui tem uma curiosidade, né? 2 vezes o São Paulo foi lá e nas 2 vezes ninguém ganhou. Ficaram empatados. Ou seja, será que vai empatar de novo? Sei não, hein? É um terror como visitante esse Cuiabá, mas um time muito inseguro quando joga em casa. Assim vejo o Cuiabá, que só venceu um jogo em sua arena. Foram 3 empates, 3 derrotas e essa única vitória. Já o Tricolor, vivendo seu melhor momento na temporada, entrou já no G4, quer ficar por ali. Porém, tem contra si o fato de não ter vencido até o momento ninguém fora do Morumbi. Em 7 jogos, 0 vitórias, 4 empates, alguns empates ele quase venceu, mas não venceu, e 3 derrotas. Eu tô indo aqui, mais acreditando que uma hora ele vai vencer fora, no São Paulo, coluna 2, porém, no alternativo, eu vou manter esse empate e visitante, X2 no alternativo Caça Zebra. Jogo 8 para Guarani e Atlético Goianiense pela Série B, um bom jogo do 6º contra o 11º, porém a diferença entre um e outro é apenas de 2 pontos.
Penso ser esse um jogo digno de triplo. Fazem campanhas iguais no geral, mas tem um diferencial. E aqui com certeza ele vem da força do Bugre em casa, onde tem 6 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E a falta de fome do Dragão quando atua fora de casa. Ele se fecha muito, ele prioriza o empate. Até aqui em 8 jogos, o Atlético Goianiense, fora de Goiânia, tem uma vitória, 5 empates, olha aí o que eu tô falando, e 2 derrotas. Se só venceu um, também só perdeu 2. O resto ele empatou tudo. Então eu estou indo aqui de duplo, Guarani e empate no sugestão, e no alternativo só Guarani e a força do brinco de ouro da princesa. No jogo 9, o Juventude recebe o Ceará, que é Série B também. É jogo difícil, hein? O Juventude com o veterano craque Nenê em campo, deu uma bela arrancada e apesar da sequência de 3 empates nas últimas 3 rodadas, vai contar com a força da sua galera, da sua torcida, porém pela frente um Vozão, que tem conquistado mais pontos fora de casa do que em casa, sendo no momento o terceiro melhor visitante. 4 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas tem o Ceará fora de casa. Que coisa isso aqui, hein? Dado interessante. Eu estou indo aqui de Juventude, coluna 1 no sugestão e vou gastar um duplo, coluna 1 e coluna do meio, respeitando a força do Ceará fora de sua arena. Duplo então um X no alternativo. No jogo 10, o Cruzeiro recebe o Goiás. Na verdade, são 2 times que ainda não se acharam no campeonato. O fator casa nos leva a acreditar na Raposa, mas não vamos esquecer que na última rodada ficou no 0-0 com o Coritiba em plena Belô. E o Goiás deve armar aqui um belo de um ferrolho para sair de Minas com um pontinho na bagagem. Será que vai empatar de novo em casa, Raposa? Sei não, hein? Vejo perigo aqui. Gasto um duplo, coluna 1 e coluna do meio. No alternativo, coluna 1. No jogo 11, lá vem o Bragantino e dessa vez recebendo o Internacional. Nessa briga direta por posições, ambos buscam a vitória que tem escapado. Tá? O Massa Bruta vindo de um empate e uma derrota. E o Colorado Gaúcho de 2 empates e uma derrota. Não nessa sequência. Na verdade, empatou, perdeu e voltou a empatar. Então, 3 rodadas que o Inter não ganha. Não resta dúvida que lá no Nabi Abichedil, conhecido na Bizão, o Bragantino tem outra postura. Tanto que em 8 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mas, pelo seu lado, o Colorado, que não estava assustando ninguém fora, teve recentemente 2 vitórias lá fora do Beira-Rio. Tá certo que venceu 1-0 o Coxa, que vinha mal, e 2-1 no América, que também vinha mal. Mas venceu, e como ele venceu, hoje ele tem essas 2 vitórias fora de casa. 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Eu estou indo de Bragantino, coluna 1 e duplo. Coluna 1 e coluna do meio no Caça-Zebras. Jogo 12. Santos recebe o Botafogo Carioca e o Peixe, rodada a rodada, vai se aproximando do Z4. Tem ainda uma gordurinha de 4 pontos sobre o 17º, que é o Coritiba. Porém, aqui recebe o líder e, para complicar, ainda está punido, não poderá contar com a sua torcida. Aí fica a dúvida. Nesse momento, é bom ou ruim jogar sem a pressão da arquibancada? Eu acho bom. Palpite Santos, coluna 2. E no duplo eu vou abrir coluna 1 e coluna 2. É o duplo caça-beirada, caçando uma vitória do Peixe e até acreditando que uma hora o Botafogo venha a perder. Por que não agora? No jogo 13, o Vascão da Gama recebe o Atlético Paranaense. Assim como o Santos, o Vasco tem que jogar de portões fechados, está punido. Na penúltima e incômoda 19ª posição e com apenas uma vitória em casa em 7 jogos, vai ter que se reinventar para vencer um Furacão que lhe é superior. Mas vale destacar também que esse Atlético é um fraco visitante, com apenas uma vitória e um empate, né? Uma vitória e um empate fora de casa. E perdeu quantas? 5 derrotas. Ficou difícil aqui, né? E no histórico, o Atlético não tem um bom histórico quando visita o Vasco. Se eu não me engano, nas últimas 14 ou 15 visitas, ele só venceu uma vez. Eu estou indo de dupla aberta aqui, Vasco ou Atlético. E no alternativo,
na fé, confiando que a arquibancada vazia sem pressão vai favorecer o Vasco. Coluna 1. Jogo 14 para Paysandu e CSA. Olha o jogão aí, minha gente. Paysandu e CSA é pela Série C. O Papão, assim como o co-irmão Remo, tem uma fanática e sempre presente torcida. E isso tem feito diferença. Tanto que dos 18 pontos conquistados até aqui, 14 foram em casa. O Paysandu em casa joga bem, hein? 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mas se tem uma coisa, por outro lado, que o CSA faz e faz bem, é jogar fora de casa. Isso é, jogar fora de casa e empatar. Até aqui em 6 jogos fora de Alagoas foram 4 empates, vencendo uma vez e perdendo também uma vez. E essa derrota do CSA fora foi apenas de 1-0, tá? Perdeu de 1-0 pro Operário. Ou seja, quase empatou novamente. Ou seja, então, vencer esse CSA não tem sido fácil para ninguém. Mas, jogando aqui o peso e sem ter mais duplo para gastar no sugestão, estou indo de Papão, coluna 1, mas sobrou um duplo e gasta aqui no alternativo, coluna 1 e coluna do meio. É isso aí, galera. Vejam sempre como uma escolha pessoal o jogo sugestão e mesmo caça-zebra. Apesar da minha boa vontade, e todo mundo que tem canal no YouTube tem boa vontade, ninguém tem a mínima garantia de acerto. A única garantia seria usar triplo. Não estamos usando, então não tem garantia. Confie sempre e principalmente em sua intuição. Continue nos visitando lá no vovoteca.com, onde estão postados um verdadeiro show de planilhas estatísticas e informativas. E não deixem de visitar nosso Lotequeiros BR, com as análises escritas do trio de jovens feras lotequeiros, o Matheus, o Nicolas e o Paulinho, que dão uns palpites legal também, hein? Pra seco e pra duplo. Vai lá em lotequeirosbr.blogspot. Espero te ver milionário nesse final de semana e para isso, como sempre, eu digo, repito com muita fé, amém.